aí pessoal, eu sou a Bia. Eu sou o Lucas. E nós estamos aqui para mais um vídeo no canal Filhos da Luz. E o tema da dessa nossa semana, a gente fala 8. daqui a pouco, porque antes nós teremos... suspense. Antes nós teremos nosso 1 minutinho para você orar e se preparar para a nossa recapitulação. Então, 1 minuto para você. Prontos? Então, fizeram a sua oração, todos preparados para a gente poder recapitular essa lição, então vamos que vamos. A lição de número 8, como ela falou, ela tem como título a fase da paternidade. E o texto-chave da lição dessa semana é o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 127:3. Então, vem falando dos filhos, né, da preparação para você ser pai, e como você deve agir uma vez que você já é pai ou você já é mãe, né? E a primeira coisa que ele vem falando é sobre o desejo de ser pai, né? Na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas que queriam ter filho e não podiam, por uma questão de saúde mesmo. E Deus agiu milagrosamente diversas vezes, né? E passa isso pra gente, que você tem o desejo, se você não consegue, ou se você tem um desejo mais, enfim, não sei, que circunstância que você se encontra. Mas de qualquer forma, Deus está com você, Ele está presente, te ouve e Ele te ajuda. Ele é o seu refúgio, mesmo que você não possa ter filho e queira, Ele pode fazer um milagre, a gente tem que crer nisso. Tem que crer nisso, porque Ele pode agir. E mantenha-se em oração, peça a Ele que a vontade dele seja feita, e tenha sempre a certeza que Ele está do seu lado, se você estiver angustiado, angustiada, enfim. Então Deus ele sempre se faz presente nos nossos desejos, na nossa vida, assim como foi com os personagens bíblicos que a gente vê em diferentes trechos da Bíblia, né? E ele vem falando que a função de você criar um filho é uma função de muita responsabilidade, né? É uma coisa difícil. É difícil criar um filho, principalmente pelo mundo que a gente se encontra, um mundo que joga muita coisa na cabeça das crianças, que forma um pensamento neles, que diversas filosofias, enfim, muitos pensamentos, e é uma situação difícil, né? E é uma situação de responsabilidade. Então, para que a gente possa educar os nossos filhos, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar prontos para isso. Porque né? somos os espelhos para Ele. Exatamente. Somos, entre aspas, né, os pais, são os espelhos para os filhos. Sim, os pais são, dependendo da idade da criança, os pais são a Bíblia da criança. Então, uma criança de, sei lá, de 5, 6 anos, ela não sabe ler, ela não vai ler a Bíblia. Então o exemplo de Deus que ela tem é você pai, é você mãe. Então a imagem que ele vai criar de Deus é aquilo que você passa para ele. É o que você demonstra para ele. Esse amor, a forma que você o trata, a forma que você cuida dele e a forma que você o educa, né? E aí eu já solto uma pergunta no ar. Como que a gente pode ser bons pais? Como ser bons pais? Vai falando um que eu vou falando outro. Ah, tá. E você vai comentando. Como ser bons pais? Tem uma base. Características.
Vai falar, tem Não, uma de qualquer base em jeito. Deus. Sim, entra também. Pode falar você, porque eu já falei. Qual que você falou? Tem uma base em Deus. Tem uma base em Deus. Você buscar seguir o exemplo de Jesus, a forma que ele agiu aqui. Você buscar edificar a sua casa em Deus, em Jesus, na filosofia bíblica, que a Bíblia, você basear a sua casa na Bíblia, nos ensinos dela, né? Seguir as leis. Seguir as leis de Deus e as leis dos homens também. E você ser orientado por Deus através da Bíblia. Porque Deus, ele dá conselhos para a educação dos filhos, né? E um bom pai é aquele que segue esses conselhos, que anda nesses caminhos, né? E inclusive uma pergunta da terça-feira da lição, ela fala de Salmo 127, né? E pergunta qual que é a mensagem desse capítulo. É um capítulo curto, se você quiser dar uma pausada no vídeo e ler, é bem curtinho, acho que tem 6 versos. E pergunta qual que é a mensagem fundamental e os princípios desse capítulo. E a gente pode concluir que esse capítulo mostra que a gente que Deus tem que estar à frente de tudo, né? E inclusive o ato da gente criar os nossos filhos, né? Vamos ver se são 6 mesmo. Salmo 127. Se eu não me engano, são 6 versículos, coisa bem rápida, então aproveita, dá uma pausada e dá uma lida e vê que ele São mostra 5. isso. São 5 versos. Então, 127 são 5 versos. E é o 127 mesmo? 127. 5 versos, dá uma lida e você vai ver que ele fala que Deus tem que estar à frente de tudo. Nós temos que edificar a nossa casa em Deus. E, inclusive, a educação dos nossos filhos tem que se basear nisso, como você falou. Você se basear em Deus. Você se basear nos conselhos dele. Né? E a criança, ela dá muito mais valor àquilo que os pais mostram do que falam. Então não adianta você falar, limpa o seu quarto e o seu quarto está totalmente bagunçado, revirado. Sim. Então antes de você falar, você tem que mostrar, você tem que dar o exemplo para a criança, porque a criança ela observa muito mais o que você faz do que você fala. Né? E isso é muito importante, que às vezes a gente não se toca. E não precisa ser só uma criança filho seu, talvez você trabalhe com crianças numa escola, num clube de aventureiros, num clube de desbravadores. O exemplo, ele é muito mais importante do que o que você fala. Aquela história de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Fale para a criança fazer o que você faz. E haja sabendo disso, que você tem que dar o exemplo para o seu filho, para que você o eduque. E para outras crianças que você conhece, você também tem que dar o exemplo de ser um bom cristão, de andar no caminho certo para que ela se espelhe em você. Talvez muitas crianças que você conheça não têm pais presentes, enfim, tem algum problema em casa, e você é um meio que Deus pode usar para que essa criança veja Deus, para que essa criança conheça Deus. Então que a gente tenha isso em mente, que a gente, quando a gente está com uma criança, seja filho nosso ou de outra pessoa, a gente tem uma responsabilidade de mostrar Jesus para essa pessoa, para essa criança, porque nós somos a Bíblia dessa criança. E então tenha isso em mente. E principalmente se for seu filho, para você o eduque. Como diz Provérbios 22:6. Né? Vamos ler Provérbios 22:6? Você abre aí? Eu vou pegar na Bíblia. Vê aí, já está pertinho, eu acho. Provérbios 22, capítulo 22, no verso 6. É um texto bem clássico. Pode ler. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Isso. Tem outras traduções que falam: ensina a criança no caminho que deve andar. Com certeza, o caminho que você quer para o seu filho
é um caminho de vitória, é um caminho de sucesso, é um caminho dos caminhos de Deus, é um caminho dos caminhos de Deus, com certeza. E fala para você instruir, para você ensinar. E você só ensina algo para uma criança, você só ensina aquilo que você sabe. Então o professor, ele não vai ensinar algo que ele não sabe. Da mesma forma, você só pode ensinar o seu filho a andar em um caminho se você anda naquele caminho também. Então por isso, haja da forma que você quer que o seu filho haja. Você é a Bíblia do seu filho. Lembra sempre disso. Você tem que mostrar Jesus para o seu filho e para as outras crianças que você convive, né? E justamente é outro tema que a lição vem trazendo, que Cristo é o nosso exemplo. Então, o desprendimento de Jesus, a tolerância de Jesus, o valor, a fidelidade, a resistência à tentação, a paz, a doce alegria, tudo isso fazia parte do caráter de Jesus e deve fazer parte do caráter de um pai e de uma mãe, né? Você repreender o seu filho é natural e é necessário, mas sempre com amor, sabe, de uma forma, lógico, às vezes dura, às vezes rígida, mas você demonstrar para essa criança o amor, sabe, que você está fazendo isso pelo bem, por amor, e não criar uma imagem de alguém chato, de um pai, de uma mãe chato, rígido. Você botou a criança numa bolha e ela não pode errar, sabe? Busque educar o seu filho tendo como sua base o exemplo de Jesus, as características que ele tinha, sabe? A tolerância, o amor, o respeito, enfim. E tem outras características que talvez você não vá usá-las na educação do seu filho. Você tem que ter para que você crie um caráter capaz de educar o seu filho no caminho certo. Então, oração, você se entregar a Deus, você buscar a Deus no seu dia, você deixar que Ele faça parte do seu dia. Tudo isso é importante para que você tenha o seu caráter moldado de acordo com a vontade dele, para que você tenha sucesso em educar as crianças que você tem contato, né? Para que você seja exemplo, para que você resplandeça o exemplo de Jesus. Você precisa passar tempo com ele, você precisa conhecê-lo, né? Só assim a gente fica parecido, a gente parece com alguém que a gente convive, que a gente passa tempo, né? E a lição ela traz uma frase muito interessante, que é o seguinte, na verdade é um livro de Ellen White, que fala o seguinte: nosso lar deve ser um refúgio para os jovens que sofrem tentações. E o último parágrafo da lição de quarta-feira fala o seguinte: os jovens necessitam que lhes estendamos a mão da simpatia. Uma boa palavra dita com sinceridade e um pequeno gesto de atenção dissiparão as nuvens da tentação que se amontoam sobre eles. Então agora já não para uma criança, mas para um jovem, que o mundo lá fora é difícil para o jovem, tentação, muita coisa oferecendo, enfim. E aí o lar deve ser um lugar de refúgio, um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de calmaria, onde esse jovem possa parar e possa ver o caminho que ele deve andar, com amor, com respeito, com sinceridade, com ajuda, uma boa conversa, um bom conselho, sabe? Você demonstrar, e, enfim. Acho que você está entendendo a mensagem, né? E esse é o segredo de uma família centrada em Deus, e que a probabilidade de os filhos terem sucesso lá na frente, não um sucesso material, mas um sucesso espiritual, no caminho certo, é muito maior. Uma casa que edifica a sua família nas bases do Senhor está suscetível para que um filho se desvie, está suscetível às investidas do inimigo, mas ainda que esse filho caia, ele não vai esquecer aquilo, ele não vai esquecer o caminho certo. Nós temos exemplos disso, o próprio filho pródigo, a parábola que você talvez conheça. Ainda que se afaste e fuja, uma hora ele vai lembrar. E aí o Espírito Santo pode trabalhar no coração dele e as coisas podem acontecer. Então, se o seu filho é pequeno, busque criar o seu filho nos caminhos do Senhor. E para que você o ensine nesse caminho, você tem que saber esse caminho. Você tem que andar com ele nesse caminho. Se seus filhos já são jovens, enfim,
dê amparo para esse jovem, busque trazê-lo para o meio de Deus, para que ele se envolva na igreja, para que ele fique nesse meio, que sua casa seja um templo, que na sua casa ele tenha refúgio e lá seja uma espécie de mapa, para que ele saiba aonde ele deve seguir, né? E se você é filho, prepare-se para quando você constituir uma família, que você comece a construir o seu caráter hoje, que você dependa de Deus hoje, que você busque parecer com Ele hoje, para que lá na frente você constitua uma família que esteja pautada na Bíblia, nos conselhos de Deus, e que você tenha sucesso na educação dos seus filhos, de levar a sua família para o céu. Busque isso hoje, não deixe para depois. A gente não sabe o que vem depois. Então busque isso hoje. Busque hoje que a sua vida esteja edificada sobre Deus. Que você o busque, que você busque parecer com Jesus hoje. E não só quando você casar ou quando você tiver um filho. Busque ser como Jesus hoje. Tá? E ainda falando para você, filho, a gente tem que entender que tem um porém. Os pais, eles estão suscetíveis a quê? A errar também. A errar. Por quê? Porque o pecado atingiu todo mundo. Atinge todo mundo. E os pais erram. Os pais erram, não sei no que o seu pai errou, o que você acha que te magoou, enfim, não sei. Mas pais erram. Pais erram porque eles são suscetíveis a erro, o pecado também tomou conta deles. E na grande maioria das vezes, eles erram, mas eles não querem te magoar e não fazem de propósito assim, sabe? E todo mundo erra. Você erra, seus pais erram, e é aí que entra o que a gente falou de você parecer com Jesus. Busque perdoar os seus pais, busque ouvi-los, não ficar julgando, e não se afastar, e não ficar falando deles para outras pessoas, sabe? Não passar uma imagem de tipo, sua casa é um lugar ruim, que seus pais são pessoas ruins. Seus pais erram, mas eles estão buscando fazer o certo. Então ore pelos seus pais, busque mostrar uma luz para os seus pais, se assim for necessário, e busque perdoar os seus pais. Ore para que Deus te ajude a isso. Não é fácil disso, não é fácil. Mas busque ser uma luz na sua casa, que você perdoe os seus pais. E lembre que assim como os seus pais são um exemplo para você, que você seja um exemplo para os seus pais. Porque é uma relação mútua. É um ajudando o outro, né? É um aqui e um ali. É um dando a mão pro outro também, né? Como? Um dando a mão pro outro. Sim, exatamente. Essa é a essência de uma família. Você busca andar junto com a sua família, aquele que está na sua casa, ou não necessariamente na sua casa. Lembra que a gente falou de família, de pai, de mãe, de marido, de amigos? Então essa é a essência da família, a unidade. Que é o que a gente falou na última lição. Unidade. Isso ajuda na unidade, sabe? Um perdoando o outro, um ajudando o outro a crescer. E ore para que os dois estejam dispostos a isso, né? E, enfim, enquanto Jesus não voltar, a gente vai viver nesse mundo de pecado, com erros, com acertos, com quedas, com escorregadas, mas aí se faz necessário perdão, aí se faz necessário a graça de Jesus, que a gente possa praticá-la com o nosso próximo e colocá-la para dentro de nós, que a gente entenda que a gente errou, que a gente precisa do perdão e da salvação e levanta e fazer de novo, né? E continuar nesse caminho. E só um exemplo que a gente falou ontem na lição da Escola Sabatina, desse negócio de quando você ensina a pessoa, o seu filho, a andar no caminho certo, ele não se esquece. Imagina Adão e Eva, quando eles acabaram de serem criados no paraíso. Então eles tinham contato direto com Deus. E com certeza Deus ensinou eles o caminho que eles tinham que andar. Então isso se fez presente, ensina a criança, não era uma criança, mas ensina ali a pessoa no caminho que ela deve andar. E Deus fez isso. Deus ensinou Adão e Eva aonde eles deveriam andar. Eles caíram? Caíram. Caíram, pecaram, permitiram a entrada do pecado no mundo e foram expulsos do Éden. Aí eu pergunto para vocês, eles se esqueceram do caminho de Deus? Não. Ainda que eles tivessem caído e sido expulsos do paraíso, eles não esqueceram o caminho que eles tinham que andar. Eles continuaram andando nos caminhos de Deus. Eles escorregaram, eles caíram, mas eles sabiam o caminho que ele tinha que seguir. A mesma coisa, sei lá, algum filho. Tem algum filho na Bíblia? Assim,
eu com um personagem que... Nós temos o filho pródigo, mas o filho pródigo é uma parábola, né? Mas bom, enfim. Eu não tô lembrado de um filho que saiu e depois voltou. Mas talvez você lembre, se você lembrar, deixa pra gente nos comentários. E talvez você conheça alguém da vida real. Isso a gente conhece. Sim. Que o Rafitz, um amigo nosso, não sei se você tá vendo isso, Rafitz, ó. Um beijo pra você. Ele nasceu na igreja também, acabou saindo. E ele passou por uma cirurgia, ele correu um risco altíssimo de vida. E ele conta que quando ele estava afastado e ele teve que fazer uma cirurgia porque estava com uma doença muito grave. E ele estava naquela beira, morrer e não morrer. E ele conta que antes de fazer a cirurgia, ele falou assim: Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu te aceito e mudo a minha vida. Nessa ideia, se o Senhor me tirar dessa, eu mudo a minha vida. Por quê? Porque ele lembrava de quando ele era criança, a mãe dele educou ele nesse caminho. E ele sabia o caminho que ele tinha que seguir, ainda que ele tivesse afastado, que ele tivesse no mundo, que ele tivesse nem aí para Deus. Ele sabia onde ele tinha que seguir. E num momento ali, ele lembrou. E ele falou: Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu mudo a minha vida. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava ali, que Deus existia, que ele tinha que o caminho que ele devia andar era um outro. E hoje, graças a Deus, ele saiu dessa cirurgia difícil. Hoje ele está fazendo teologia, vai para fora e é um grande amigo nosso. Rafitz, um beijo. Então, gente, essa é a grande ideia da lição dessa semana. Então, precisamos nos preparar para sermos pais. Se você já é pai, se prepare agora. Se você já vem se preparando, continue e busque educar os seus filhos no caminho do Senhor. E se você não tem filhos ainda e deseja, trabalhe você, o seu caráter, para que quando você tenha seu filho, você seja uma família de sucesso, sobre as bênçãos de Deus, nos caminhos de Deus, edificadas sobre a Bíblia, sobre os conselhos de Deus. Prepare isso hoje, né? E se você não quer ter filho, Deus não te condena. E se você não pode ter filho, Deus também não te condena. Deus está com você, do seu lado, de acordo com a decisão que você tomar, ou de ser filho também. E entrega nas mãos dele. Ele pode fazer um milagre, se assim for necessário. Mas ele sempre está com você e busque pautar a sua vida em Deus para que isso resplandeça na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, nos seus amigos. Lembra disso. Primeiro tem que ser você a andar nos caminhos de Deus para que você ensine outra pessoa, para que você ensine os seus filhos e para que isso resplandeça em todas as áreas da sua vida. Então, se prepare para a fase de paternidade, eduque o seu filho nos caminhos do Senhor, com amor, com respeito. Lembre-se que você é a Bíblia do seu filho, as suas ações são os versículos da Bíblia do seu filho. E que você siga o exemplo de Jesus, que você tenha o seu caráter pautado nos exemplos de Jesus, né? Que você corrija com amor, com respeito, com calma, né? Não seja um ditador dentro de casa. E não conte, mostre, é o que fala aqui a lição de terça-feira. Não conte, mostre. Faça, para que o seu faça aquilo que você quer que o seu filho faça. Ande nos caminhos que você quer que ele ande, né? E lembre-se, você filho, pais erram também. Que a gente possa estar aberto a oferecer o perdão a eles, né? E enfim, que a gente se prepare e prepare a nossa família, os nossos filhos para a eternidade. O mundo é difícil, por isso que a nossa casa tem que ser um refúgio, um lugar de preparação para o céu. E que esse seja o grande desejo, essa seja a nossa grande busca. É uma responsabilidade difícil, mas Deus, em Josué 1:9, ele fala uma coisa pra gente, pode ler. Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo. Porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Então, Deus está com você, ainda que a tarefa seja de grande responsabilidade e difícil. Não deixe de orar pelos seus filhos. E, ainda que ele não ligue para Deus, ore. Porque ele sabe o caminho que tem que seguir e lembre-se, você é o grande exemplo.
Perfeito? Perfeito. Então, antes de a gente terminar, o nosso querido verso de Efésios 5, 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, um beijo. Fique com Deus. Dá tchau para as pessoas. Fala. Tchau. Tenha uma ótima semana e a gente se vê no próximo final de semana. Beijo. Beijo.